tudo bem? Nós começamos agora o Bastidores da Educação, um programa que começou agora em janeiro. Ele é veiculado a cada 15 dias nas redes sociais, no site Misto Brasil, que é um case do Google. Também é transmitido na Gazeta da Paraíba, no Meio Norte, na TV Meio Norte do Maranhão, também na Conexão TV do Paraná e no Clique Folha do Piauí e também na Rádio Digital Ingá, aqui em Goiás. Nosso objetivo é discutir a educação brasileira e sempre a gente traz convidados aqui que possam contribuir com esse debate. Hoje nós estamos aqui com a secretária de Cocalzinho, a dona Eliette, dona Eunice Gomes de Oliveira. Ela, inclusive, depois ela vai falar sobre as premiações que eles tiveram lá. Eu também estou com o secretário Fábio Campos, de Águas Lindas de Goiás, que tem muito a contribuir nesse debate. E aqui do meu lado, fazendo o papel do ex-senador Aelton Freitas, de Minas Gerais, que hoje está em Minas Gerais, o advogado Rodrigo Santos Perezo, que ele é um especialista nas relações com as prefeituras, voltadas exatamente para esses papéis, a questão burocrática, os recursos financeiros, etc. e tal. E aí, evidentemente, entra muita coisa da educação brasileira. E vamos começar aqui com a nossa secretária de Cocalzinho. Ela foi premiada, né? Na verdade, não foi ela premiada, foi a Educação de Cocalzinho, que foi premiada em 3 prêmios, não é isso? Exatamente. Desde que iniciou, né, o regime de pactuação do programa Alfa Mais Goiás, a gente vem crescendo, né, um pouquinho. A rede municipal foi compreendendo o real objetivo, porque não é sobre resultados, não é sobre premiação. Especialmente sobre o aprendizado acontecendo, né? Que isso que é o mais importante, não é receber um prêmio, ter resultado é muito bom, é óbvio, mas o importante é a criança chegar na idade certa sendo alfabetizada. E desde que a gente fez esse regime de colaboração, a primeira edição do programa, a gente já conseguiu ter escola premiada. Nós estamos indo agora, né, já na segunda premiação também tivemos. E essa terceira premiação agora, né, todas as escolas nossas que poderiam concorrer ao prêmio foram contempladas com o prêmio. Então, a proficiência vai crescendo e isso para nós é o que importa, né? O aprendizado realmente está chegando, porque, na verdade, nós somos pagos para ensinar e a criança tem esse direito de aprender. Então, quando ela aprende, o nosso trabalho está sendo bem feito. O que exatamente consistiu esse prêmio? Foi em que tipo de atividade? Esse prêmio, ele é um prêmio que o resultado dá essa premiação. Cada escola que ganha o prêmio, ela ganha cerca de R$80 mil. A escola é premiada com esse valor financeiro, né? E esse prêmio ele é baseado na proficiência. A criança tem que ler, né, ela tem que saber ler e escrever até os 7 anos de idade, isso no estado de Goiás. Como diz lá a nossa secretária, que toda criança goiana tem que aprender até os 7 anos. E isso a gente tem feito lá em Cocalzinho. As nossas crianças têm chegado no 2º ano do fundamental e têm sabido ler e entender o que leu, porque só ler também não faz sentido. Ela tem que ler e tem que entender o que ela está lendo. Então, assim, a gente tem conseguido essa proficiência muito boa, né? Muito mesmo. As nossas crianças têm lido e têm interpretado a leitura. Então, é isso que tem acontecido. Ótimo. Fábio, lá em Águas Lindas de Goiás, para quem não conhece, é um município do entorno do Distrito Federal, tem cerca de 225 mil habitantes, mais ou menos. Foi um município praticamente assim criado às pressas, eu diria, né? E evidentemente o teu desafio é bastante grande. Primeiro para criar a escola e para manter esses alunos, é isso? Exatamente. Obrigado pela participação, pelo convite, pelo esse debate tão importante que é falar de educação. Posteriormente, quero falar um pouco sobre a minha relação e a minha história com
com essa ferramenta educação. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que Águas Lindas foi uma cidade que deu super certo, né? Porque é uma cidade que completa esse ano 30 anos de emancipação e nós estamos caminhando já para uma população de 245 mil, só fazendo uma correção aí na sua fala, 245 mil eu citei um número do habitantes, IBGE. Isso pelo IBGE, mas nós sabemos que Águas Lindas tem uma população ainda maior, porque nós temos uma grande parcela da nossa população que vem ao Distrito Federal todos os dias. Eu quero dizer que isso é em torno de 90 mil pessoas, que muitas vezes saem às 4 horas da manhã e só retornam a partir das 8, 9 horas da noite para trabalhar aqui no Distrito Federal, e muitas vezes o censo não consegue pegar essas pessoas, né? Então, com isso, com esse crescimento exponencial, nós vivemos grandes desafios em todas as políticas públicas e na educação ainda maior, porque a primeira atitude de uma família ao se deslocar, ao se mudar de um local para outro, ela busca uma vaga de creche para seus filhos ou uma vaga de escola. E isso tem nos colocado em constantes desafios, né? Águas Lindas por esse crescimento. Nós iniciamos o ano com 23 mil crianças matriculadas e nós já estamos agora no mês de maio com quase 25 mil, passando quase ali 24.800 crianças matriculadas. Nós tivemos um crescimento de mais de 2.800, 2.500 matrículas mais ou menos, né? Então é algo que nos coloca num constante desafio fazer educação na cidade de Águas Lindas. Agora, Rodrigo, o Fábio colocou aqui que a questão é desafio, né? E a situação vivida hoje por Águas Lindas de Goiás, que tem essa quantidade enorme de pessoas chegando todos os dias, construindo, etc., se encontra também em outros municípios, né? Você tem uma vivência nessa consultoria, nessa expertise, né? Afinal de contas, os municípios têm condições de resolver esse desafio, digamos, de recursos e métodos, planejamento a curto e a médio prazo? Bom dia a todos, agradeço aqui a oportunidade, é uma honra estar ao lado de pessoas tão importantes aqui na esfera da educação. A educação, né, é algo muito, muito importante, é um vetor muito importante que cada município, né, tem para implementar as suas melhorias. É um direito fundamental, está na Constituição Federal, que ali estabelece vários regramentos, né, para que os municípios possam viabilizar e dar acesso às pessoas à educação, né? Não por acaso, 18% da receita líquida dos impostos são vertidos para os municípios, são vertidos da União para a educação, e 25% dos recursos oferidos pelos municípios de líquidos de impostos são vertidos também para a educação. Ou seja, é uma rubrica muito importante que tanto a União quanto também os municípios oferem para investimento na educação. No entanto, como o senhor falou, de outros municípios, existe aqui uma grande celeuma, né? Como investir, como fazer efetivar a política pública da educação com esse grande número de recursos que, obrigatoriamente, a Constituição obriga que a União e os municípios investam. Qual é o melhor caminho para investir? Qual é o melhor caminho para fazer o melhor uso do recurso público para dar acesso à população tão carente de educação? Então, como o senhor disse no começo, tenho uma forte vivência na questão jurídica em favor de municípios, né? A gente apoia já vários municípios nesse segmento e vejo as dificuldades, às vezes, né, do próprio município e também da União em orientar os municípios, porque os municípios ficam com a parte da execução da educação, né? Quem executa na ponta a educação são os municípios. Então a gente vê um grande número de recursos públicos, às vezes, não sendo utilizados ou subutilizados para criar uma malha de educação mais inclusiva, mais eficiente e tendo um gasto com melhor gasto público, né? E com grande número de conversões de alunos, enfim, ali qualificados. Então, o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, e existe ainda muitos desafios que os municípios ainda precisam transpor para, de fato, melhorar a educação. Mas uma coisa a gente tem que concordar, existe muito recurso para a educação.
18% da União, repito aqui, é vertido para a educação e 25% dos recursos do município obrigatoriamente tem que ser investido em educação. Como disse, a questão é verificar qual que é o melhor investimento, qual que é o melhor caminho para fazer valer a educação em favor dos munícipes. Você disse que tem muitos recursos. O senador Sérgio Petecão, que esteve aqui também com a gente, ele disse que nunca os recursos são suficientes para a educação. Né? A gente nunca consegue atender a tanta demanda. Exato. Na verdade, precisa ter uma gestão. A gestão é fundamental. Exato. Secretária, lá em Cocalzinho é um município pequeno, né? Comparado, por exemplo, com Águas Lindas, enfim, ou com Lusiânia, aqui do entorno e tal. Mas os desafios lá também são grandes, né? Quer dizer, e também o Cocalzinho, para quem não conhece, é uma cidade assim muito ecológica, eu diria. Né? Tem muitos recursos naturais, etc. Como é que vocês estão desenvolvendo essa questão de recursos, aplicação de recursos, né? Com essa realidade local? Sim. Cocalzinho é um município muito rico, né? Na questão do turismo. A gente ainda está caminhando para mostrar isso para o mundo, né? Para o mundo. Mas a gente alinha isso muito com a educação, né? É claro que eu concordo com a fala do advogado, há muito recurso para a educação, sim, só que a educação está muito tempo atrasada. Então, esse recurso que chega agora eu ainda considero irrisório, porque nós patinamos muito tempo, ficamos muito tempo, tudo avançou, tudo mudou no mundo, principalmente pós-pandemia, mas ainda existe a educação que permanece quase que da mesma maneira. E agora a gente tem crescido um pouco, tem melhorado um pouco, mas a gente tem um longo percurso. E esse percurso longo é necessário o financeiro para poder fazer essa articulação acontecer lá no chão da sala de aula, que é lá que a coisa acontece, porque não dá mais para ficar no quadro e o giz, e a gente precisa investir. O Fábio é meu vizinho de município, Cocalzinho é um município pequeno, porém com uma grande extensão territorial. Nós somos o segundo maior do estado de Goiás em extensão territorial. E assim, eu faço divisa com o Fábio, e é claro que mesmo por ele ser um município pequeno, os problemas são os mesmos, só numa maior ou numa menor proporção. Mas os problemas são os mesmos que o Fábio tem com as escolas, com a cidade, com o transporte escolar, que é o gargalo da educação, e enfim. Mas a gente tem tentado estar mais próximo da escola, mais próximo do professor para ouvir a demanda, porque quem sabe é quem está lá fazendo a coisa acontecer, né? Então a gente faz muito isso. Por ser pequeno, a gente tem essa oportunidade de estar mais próximo, de acompanhar melhor e de ficar lá na manivela, né? Porque tem que ter essa manivela para as pessoas irem impulsionando, para elas irem motivando. Estimulando. Ninguém faz nada sem motivação, sem salário em dia, sem o piso salarial, sem ter... Eu tenho que ofertar para eu poder também receber, né? Via de mão dupla na educação. E lá no nosso município, os professores entenderam isso, que é indo e voltando. Eu vou falar, nós vamos ter esse recurso que está vindo, mas nós precisamos atingir isso. Se a gente atingir, esse recurso vai chegar aqui. E a gente vai fazendo essa conversa, porque tem que haver essa conversa para que a educação mude de fato e precisa mudar. Eu estava falando isso aqui com o Fábio antes da gente iniciar. Precisa haver essa inovação. E isso começa dentro da sala de aula com o professor, porque a criança já chega numa era totalmente diferente. E nós, professores, nós que somos professores, estamos um pouco atrasados ainda, né? Então, precisa de investimento para dar esse up. Fábio, essa provocação aqui do Rodrigo foi interessante, porque você citou aí, são mais de 2.000 matrículas de um ano para o outro, né? Então, o teu problema é bem real. E esses problemas da educação, eles não acontecem numa discussão na Câmara Legislativa, ou na Câmara Distrital, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou do Senado. O problema tem que ser resolvido ali na ponta, né? A mãe que quer ter o filho matriculado, a qualidade do ensino. Como é que vocês estão enfrentando esse desafio? Puxando a história dos recursos. Eu quero complementar o doutor e dizer que avançamos bastante, de fato, mas ainda não é suficiente. Os investimentos que se fazem em educação deveria ser maior. Eu, por 20 anos,
fui assessor de orçamento na Câmara Federal e uma das grandes batalhas que eu sempre busquei lá foi com que houvesse um compromisso maior por parte do Congresso Nacional com os investimentos também dos recursos dos parlamentares para a educação. Hoje nós tivemos um avanço no sentido da saúde, que 50% das emendas parlamentares são destinadas para a saúde, portanto, a educação está fora desse bojo. Então, assim, óbvio, a saúde é extremamente importante, mas ninguém nesse país vai viver bem e vai viver dignamente se ele não estiver bem orientado, se ele não tiver uma educação de qualidade. E, então, nós buscamos hoje que o Congresso Nacional, o governo federal, possa investir ainda mais. E voltando para Águas Lindas, esse desafio ele é complexo para nós, porque nós tivemos um aumento de quase 2.000 matrículas, com isso nos força a criar novos investimentos. E a educação, ela não é uma conta corrente que cada matrícula que você coloca lá no mês seguinte, quando ela gera uma despesa seguinte do mês, você recebe no mês seguinte. Não. Após o censo do ano seguinte, um exemplo, quem eu matriculei agora de março para frente, eu só vou ter essa compensação desse recurso para o ano que vem, a partir de janeiro do ano que vem. E isso, numa situação do município como Águas Lindas, porque dado esse crescimento populacional, essa pressão, né, das pessoas, e como o doutor falou, é um direito fundamental, é uma obrigação nossa ofertar a educação para todos, nós temos que colocar esse aluno para dentro da sala de aula. E para isso, nós temos que ter esse espaço. E não é só o espaço, eu preciso ter o espaço, eu preciso ter o professor, eu preciso ter a merendeira, eu preciso ter o professor de limpeza, eu preciso ter a merenda, eu preciso ter o transporte para essa criança. E isso nos leva a grande desafio. Ao mesmo tempo, nós precisamos também valorizar os nossos profissionais, porque o maior recurso que nós temos hoje em sala de aula são os nossos professores. Como é que eu quero ter uma educação de qualidade se eu não tenho um profissional valorizado? Se eu não pago sequer o piso nacional estabelecido pelo governo federal, né? E Águas Lindas, nós temos um prefeito com uma visão educacional muito forte, ele é um prefeito acima da média, acima do tempo. Graças a Deus nós temos essa força do gestor maior, que é o nosso prefeito. Isso faz a diferença. Olhando com muito carinho para a educação. Então, eu quero dizer que, apesar das dificuldades que nós temos, a educação de Águas Lindas hoje vive um momento super interessante, com grandes projeções, né? Eu enxergo isso a curto prazo, que nós vamos conseguir avançar muito, sobretudo nos investimentos, nas novas construções, novas salas de aula. Nós precisamos construir 100 salas de aulas hoje para resolver a nossa demanda reprimida. Nós precisamos construir novas creches, né? Porque a educação infantil é a base de tudo isso. E junto com isso vem uma outra preocupação nossa, que é a educação inclusiva, que nós precisamos ter um olhar muito especial sobre tudo, porque nós temos hoje um crescimento, desafio, um aumento dessas crianças com necessidades especiais. Por isso elas precisam de um ambiente mais acolhedor, ela precisa de um espaço acolhedor, ela precisa de um profissional capacitado. Eu já volto com vocês sobre isso. Sim. Só que eu preciso dar uma defesa aqui para o Carlos, que é advogado, e Rodrigues, que ele entende isso de defesa e acusação, né? Na verdade é o seguinte, não é que falta o recurso, né? Na verdade tem um recurso, só que ele precisa ser bem aplicado, é isso? Assim, até faço até um adendo, né, para esclarecer aqui. De fato existe, né, esses percentuais obrigatórios da União e também dos municípios. Só que desde quando o Brasil, enquanto república, né, começou sua história, a educação é um problema. Assim, desde quando o Brasil foi criado mesmo, como começou, a educação sempre foi um problema para nós. É um desafio, é um problema, é um desafio. Assim, vamos dizer, a educação é um desafio. Não, o problema é por não conseguir entregar uma educação de qualidade, né? Então, assim, isso ele é supra-rubrica orçamentária, né? Obviamente que as rubricas orçamentárias são insuficientes para manutenir os gastos com a educação, como a secretária disse aqui. Olha, eu matriculo hoje 2.000 alunos, mas só vou receber o ano que vem. Então, assim, é óbvio que a população está avançando e o orçamento ele não está chegando para atender a demandas. O que eu trouxe aqui é uma questão supra-orçamentária, que são os critérios pelos quais
precisam ser, talvez, revisados para fazer uma boa versação do recurso público, para poder aplicar efetivamente, com critério, o recurso público. Então, assim, eu acho que antes da gente, obviamente, optar por mais recurso, que obviamente que é o que paga a conta, mas e se a gente não definir o critério de como isso vai ser gasto, de como isso vai ser aplicado, quais, até antes aqui da entrevista a gente está falando que o secretário trouxe essa questão, né? Hoje a criança nasce com o telefone na mão, ela não está habituada a ler um livro. Como a gente pode aplicar uma educação, investir nela, sendo que ela conversa com os tempos de hoje? Sim. Não há como a gente aplicar a educação como era dado na década de 80. Sim. Assim, como o senhor disse, e concordo com o senhor. Mas eu vejo que a questão, eu vou mais a fundo ainda. Porque, assim, ainda que venha 50% também, se equipara a educação, a saúde, na questão da obrigação constitucional. Ok, dobrou. Mas e aí? Como que se vai gastar esse recurso? Qual é o critério para destinar esses investimentos e que esses investimentos reverberem, obviamente, na educação efetiva dessas pessoas que usam a rede pública de educação? Mas tem que haver essa situação. O secretário, o seu vizinho, dos dois sentidos, inclusive, né, do município e do lado, começou a entrar numa questão pedagógica, né, da preparação, da recepção desses alunos. Isso realmente é um desafio, né? Quer dizer, o treinamento do professor, né, o ambiente adequado para receber esse público. Isso tudo é uma coisa que vai muito além da própria estrutura física da escola. Muito além. Assim, como a gente estava falando de questão de recurso, e que eu concordo com a fala do Fábio também, porque hoje, por exemplo, nosso município, Cocalzinho, um município pequeno, igual a gente falou em número de escola, mas é grande na extensão territorial. A gente percorre, para você ter ideia, por dia, quase 5.000 km só com transporte escolar. E aí, Cocalzinho hoje, o que a gente tem feito? A criança não consegue aprender sem alimento, sem se alimentar bem. Né? E o que o Fábio falou é fundamental. O prefeito ele tem que ser um prefeito com visão futurística. Ele tem que olhar para frente e ver o resultado que ele vai ter daqui. É a longo prazo, não é curto. Por isso que às vezes não se investe tanto, porque é a longo prazo que a gente vê os resultados na educação. Lá no nosso município, por exemplo, a criança chega na escola, ela recebe um café da manhã antes de ir para a sala de aula. Ela recebe um café da manhã, porque a gente tem aluno que vem da zona rural que sai 4 horas da manhã de casa para chegar na escola. Então, a gente tem essa política de atendimento, né? Que a criança chega, ela toma o café da manhã primeiro, ela vai para a sala, ela vai estudar já, né? E depois ela tem o lanche tradicional, que é o lanche mesmo, que é servido, né, pela merenda escolar. E aí a gente sabe que esse recurso que vem, né, do PENAI é tão pequeno, é tão irrisório que assim, chega a, né, assim, então é o município que tem que cuidar dessa parte, realmente. Mas se a gente tivesse esse recurso numa situação melhor, a gente avançava, porque criança com fome não aprende. Não aprende. Isso é fato, isso é comprovado, não sou eu que estou dizendo, professora, é comprovado estatisticamente. Ninguém aprende com fome. Então, assim, a gente percebeu esse up depois que a gente começou a servir essa questão, o aprendizado melhora, o rendimento, a concentração. Então, assim, e essa questão que ele levantou sobre esses desafios, e por isso que eu não falo que educação é problema, nunca falo que educação é problema, aí eu vou contra a fala do advogado, porque para mim, verdade, é uma solução. Educação é desafio, e desafio constante. Agora, secretário, o senhor mencionou aí que tem uma história, e provavelmente, pelo que eu senti aí, é alguma coisa relacionada, digamos, com a tua origem como criança tal, e chegou a secretário. Me conta um pouquinho isso, porque provavelmente isso está vinculado à questão pedagógica, né, do aprendizado, a situação da escola ontem e hoje. Isso. Eu quero aproveitar que você me deu essa oportunidade e a atmosfera aqui da fala da minha colega secretária aqui, Eunice, para falar um pouco da história do secretário Fábio Campos. Eu vou ser breve. Essa ferramenta da educação, ela me proporcionou estar aqui hoje. Jamais seria possível, dentro de uma lógica, se não fosse a educação, eu estar aqui hoje. Eu sou uma
Eu nasci numa família super humilde, no interior de Minas Gerais. Eu morei em assentamento de reforma agrária até meus 20 anos. E esse desafio que a Eunice falou, de uma criança que sai 4 horas da manhã, eu vivi isso por muitos anos. Eu saía de casa porque eu não estudava de manhã. Na manhã eu estudava na escola multisseriada regional na minha cidade, que não tinha nem sequer um piso, né? Não tinha parede, as paredes não eram de alvenaria, as paredes eram de madeira, o vento passava de um canto para outro. Foi ali que eu comecei a minha trajetória educacional. E vivi ali grandes desafios, por alguns momentos quis desistir, mas esse professor que nós precisamos motivar ele hoje, esse profissional de educação que nós precisamos hoje estar, cada dia, valorizando, dando condições físicas, dando condições salariais para ele trabalhar na sala de aula, um desses me resgatou um dia. Ele andou 17 quilômetros para me aplicar uma prova no final de ano, porque eu já tinha desistido, eu tinha consciência que eu não conseguiria mais passar. Ele andou 17 quilômetros a pé para me aplicar essa prova. E aí existe hoje um grande programa que é a evasão zero das escolas. Nós temos uma atenção especial com isso, porque eu sei a transformação que isso pode ser. Eu poderia viver no interior de Minas, lá, com grandes dificuldades ainda maiores que nós temos, todos nós temos desafios na vida para vencer, mas a realidade lá ainda é muito mais difícil. Talvez eu estaria trabalhando na zona rural ainda, mas a educação me proporcionou a quebrar essas barreiras. Eu cheguei em Brasília, comecei a estudar e passei em concurso, aos 20 anos, cheguei aqui em Brasília, 19, recebi convite, fui para o Congresso Nacional e me tornei um especialista na área de orçamento federal. Então, eu consigo debater muito bem esse assunto porque eu entendo a peça orçamentária, porque eu vivo isso diariamente, eu estudo isso muito, eu vivo isso muito. E aí quero, numa outra oportunidade, falar um pouco sobre isso, porque eu entendo que tem pequenas ações que o Congresso pode fazer que vai mudar muito a educação. São pequenos gestos, talvez não é simplesmente um aumento das receitas e dos investimentos só na educação, mas é uma flexibilização para que o gestor local ele tenha mais liberdade em trabalhar de acordo com a demanda. A demanda de Cocalzinho, apesar de nós termos vários parâmetros que são iguais, mas tem desafios lá que é diferente de Águas Lindas e vice-versa. Então, o recurso chega de uma forma geral, a régua é a mesma para Águas Lindas e a régua é a mesma para Cocalzinho. E os desafios locais e regionais, num país continental como nós temos, do Maranhão ao Rio Grande do Sul, do Amazonas ao Rio Grande do Norte, pode ter certeza que nós vamos viver problemas diferentes, com regras engessadas na educação e nos investimentos na aplicação dos recursos. E nós precisamos ter um pouco mais de liberdade. E eu gostaria, inclusive, depois de dar a minha contribuição e a minha visão sobre isso. Muito obrigado. Agora, Eunice, o secretário mencionou a questão do professor, né? Ele precisa estar estimulado, ter um salário, condições de trabalho. Sim. Citou um exemplo do professor que andou 17 quilômetros e, na verdade, nós temos N exemplos no Brasil inteiro de dedicação ao trabalho. Como é que você consegue estimular um professor para que ele consiga dar, digamos, 10, 15 anos de aula dentro da sala de aula, né? Numa situação, muitas vezes adversa? Como é que você consegue tirar essa realidade, transformar essa realidade na verdade? Não é fácil isso, porque, primeiramente, assim, eu sou professora de carreira do meu município, né? Então, eu legislo, às vezes, até em causa própria, que quando eu falo para ele que não é problema, que é desafio, motivar o professor. Primeiro que eu preciso estar motivada, ninguém motiva ninguém se também não estiver, eu preciso estar motivada, eu preciso acreditar naquele professor, eu preciso ajudar aquele professor e o tempo inteiro eu preciso, como secretária, me colocar lá no lugar daquele professor. E se eu estivesse lá nesse momento agora, como que eu gostaria? Eu sempre faço esse efeito, né? Ida e vinda. Então, porque o professor ele não é o redentor do universo, ele não vai com o giz e um quadro negro salvar ali quantas crianças tivessem a responsabilidade dele. Então, a primeira coisa que eu faço para motivar esse professor, primeiramente, é financeiramente, porque ele tem boleto para pagar. Então, eu tenho que honrar com o piso salarial daquele professor, com a progressão, com a tabela salarial dele. Ponto. Segundo, eu tenho que fazer ele entender ali que ele é o guardião daqueles que estão ali sobre o manto dele ali. Ele é o guardião daquelas crianças, é ele que vai fazer a diferença na vida daquelas crianças. E aí eu preciso motivar de que forma? Eu não posso superlotar uma sala de aula para um professor só.
Como que ele consegue? Você é pai, às vezes você está com seu filho, sozinho você não consegue, você perde a paciência em algum momento. Aí eu coloco 40, 45 professores lá para um professor. Né? Cocalzinho não faz isso. Cocalzinho eu sei que é total diferente aqui, mas a gente procura o quê? Eu coloco hoje 25 alunos por sala. É uma média que a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade, porque dentre aqueles 25 eu tenho 2 autistas que estão ali inseridos naquele que a gente tem recebido, né? Fábio e eu, muda para Águas Lindas, aí saiu. Volta para o Girassol, que é um distrito próximo aqui, a gente tem essa... Não, foi para Águas Lindas, voltou para o Girassol. Então, assim, eu preciso ajudar esse professor, preciso oferecer um material didático, eu preciso fazer com que a sala dele seja um ambiente agradável, porque ninguém consegue fazer isso só, precisa de parceria. O coordenador precisa dar presente para ajudar esse professor naquele desafio. E isso é constante. Eu não posso falar, esse mês eu ajudo, aí no mês que vem eu dou uma parada, porque é constante. É qualquer pessoa, qualquer profissional, não precisa ser só o professor. Acredito que qualquer um de nós, aqui, profissional, o advogado, precisa estar estimulado para ele trabalhar, o professor, o bombeiro, o policial militar, todos nós precisamos de estímulos para ser um melhor profissional todos os dias. E vira e mexe, a gente precisa, né, chamar, precisa motivar, falar, levar alguém para dizer, ó, você é importante, viu? Você sabia que você é importante? Porque a gente precisa ter esse alimento diário. Ó, você faz um bom trabalho, viu? Estou aqui, essa semana mesmo nós vamos reunir os professores que deram resultado. Nós tivemos lá algumas escolas premiadas e eu preciso chamar os professores para dizer, olha, esse prêmio é seu. Não foi eu, secretária, que trouxe, foi você, porque é você que está aqui no chão da escola, você que faz a diferença, é você que não deixou no dia da avaliação o aluno faltar. Então, parabéns, esse prêmio é seu. A gente precisa dessa motivação constante. E fazer isso é fácil? Não é, mas é necessário. Mas é necessário. Às vezes você tem que buscar para levar. Mas não é fácil, mas é necessário, porque eu acredito nisso, porque somente a educação, isso não é demagogia, é a educação que o Fábio falou, se ele está aqui hoje, é por conta da educação, você está aqui hoje, essa oportunidade, a educação te deu essa oportunidade. Você pode até achar outros meios, outros caminhos, mas sem a educação, e quando se investe muito em educação, você deixa de investir menos na saúde. Né? Às vezes eu falo, por que 50 para a saúde? Mas se você investe bem na educação, as crianças não vão adoecer, não vai ter muita coisa. Então, eu acredito na educação. Em primeiro lugar, a gente tem que acreditar nela. Acreditar que é possível melhorar a cidade, melhorar as coisas através dela. E, assim, lá em Cocalzinha, eu já puxo aqui a sardinha para o meu prefeito, porque eu preciso falar disso. Porque também, senão, não estaria secretário. Eu sou servidora de carreira, não precisaria estar lá. Mas o nosso prefeito é um prefeito jovem, é um garoto né, assim, que tem uma visão, já é um prefeito reeleito, e ele gosta da educação, ele investe na educação, ele fala, é para o bem, vamos fazer. Então, preciso que o gestor Marco, né, que o gestor municipal, que ele permita ao gestor que está aqui, que eu sou um braço da gestão só, mas é preciso que o gestor fale, ó, pode fazer, na educação isso vale a pena, pode fazer, vamos uniformizar as crianças são todas uniformizadas, as crianças têm o café da manhã, igual eu falo, o gestor maior ele tem que ter esse olhar também para a educação. Agora, Rodrigo, a gente sempre tem uma memória afetiva, como tem o secretário, daqueles tempos do início da escola, né? Uhum. A gente faz aí o ensino médio, a faculdade e tal, mas não tem uma memória afetiva como tem quando a gente começa a escola. Você tem uma memória afetiva nessa linha? Às vezes a gente tem boas e ruins, né? Faz parte também. Tenho sim. Sou do interior do Paraná, também venho do interior também. Sou de Maringá, norte do Paraná. Estou aqui em Brasília já há 15 anos, né? E desde que eu me entendo por gente, né, eu fui ali em estado estimulado, né, muito a leitura, né, ler bastante e tenho sim, desde a pré-escola, né, e na época era primeiro grau, né, secretário, depois agora mudou tudo, né, era segundo grau, então assim, eu tenho, estudei em colégios assim, com viés católico, né, com irmãos, com irmãs assim, que estavam ali, mas dentro de uma educação, né, básica ali e também de qualidade, mas vejo, né, claro, que se não fosse educação, não estaria aqui, não... vejo o quanto que ia, e eu vejo que a escola não é só durante o período ali, né, das aulas, a educação é fora também, né, porque é quando você vai
pôr em prática o que você aprendeu na escola, ali, né? Como a leitura, estimular, tal, porque o professor está ali para estimular, como a senhora bem disse, estimular o ser humano, né? E cada cabeça é diferente de uma da outra, mas vejo que a educação começa mesmo quando ela sai da escola ali, do período, né, do colégio, que aí ela vai aplicar tudo que ela aprendeu ali, seja na série da profissão, seja no trato com a coletividade, né, na urbanidade com os seus semelhantes ali. Então, tenho sim memórias boas e ruins, mas acho que o saldo é positivo e tenho sim um grande apreço para essa esfera da educação. Acho que a leitura, né, o livro, assim, posso fazer uma analogia, assim, ela dá asas, né, dá asas às pessoas, à leitura, ao aprendizado, à qualificação. Isso você vai voando alto, você fica independente, você voa sozinho. É libertador. Né? Exatamente, secretário. Então, assim, vejo que o livro, a leitura, assim, né, e até repetindo aqui o que o senhor falou, né, o pessoal só lê hoje em celular, só lê em tablet, né, tudo, né. E até tem, se me permite aqui um dado, tem um estudo na Finlândia que foi feito, em que, isso na Finlândia, que em 2010 eles aboliram o papel e a caneta para os alunos do ensino hoje fundamental, né? E era só tablet mesmo e só digital, né? Sim. E após 6 anos teve ele tipo, como se fosse um recenseamento, uma avaliação dessa situação, dessa modificação, né? E viram, né, constataram que a evolução dessas pessoas que tiveram abolido ali o papel e o lápis, elas tiveram um pequeno avanço na questão cognitiva, ao passo que quem esteve com o papel e a caneta teve um avanço maior, porque você acaba estimulando, né, a questão mecânica, escrita, as leituras, assim, tá? Então, imagens. Eu achei aí e é um debate interessante. Acho que hoje a gente ficaria o dia inteiro falando sobre isso, mas vejo também que a educação atual deve também Sim. ter esse olhar crítico, né? Vamos para cá, vamos para lá, ou unir os dois, né? Sim. Não tanto ali, nem tanto ali. A leitura e a escrita, Exato. Né? Eu preciso ser um bom leitor, mas eu também preciso escrever Exato. E falar bem, né? Exato. É um conjunto. Exato. E não por mais que hoje tem a questão do IA, a questão digital, mas não é tudo. Calma. O passado também é importante. Vamos preservar o passado, mas também trazer inovação. Sim, não abortar o que já até então nos trouxe aqui, né? Enfim. Você está assistindo Bastidores da Educação, e ouvindo Bastidores da Educação. Nós disponibilizamos esse conteúdo no YouTube, você pode assistir posteriormente. Nós vamos dividir esse programa também em vários vídeos e também vamos fazer textos para o site mistobrasil.com, que é um case do Google. E também nós vamos ser transmitidos nesses programas pela Gazeta da Paraíba, pela TV Meio Norte lá do Maranhão, pela Conexão TV lá do Paraná, o Clique Folha do Piauí e também pela Rádio Digital lá de Ingá, que fica em Lusiânia. Nós entramos aqui numa questão importante que o Rodrigo colocou, a questão de juntar o passado com o novo tal. E essa temática digital ela está muito em voga, né? Inclusive até os municípios do entorno do Distrito Federal se reuniram para discutir a questão da inteligência artificial na educação. Afinal de contas, isso é uma coisa boa, uma coisa ruim, essa inteligência que está vindo por aí? É uma coisa, na minha opinião, assim, maravilhosa. Tudo que inova, tudo que é novo, é muito bom. Aí é claro que a gente vai ter que mensurar, tem que ter cautela no uso do que é novo, como tudo, não só na inteligência artificial, né? Tudo que vem para elevar, para ajudar a fazer melhor na educação é muito bom, mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter essa base de junção entre o que o Carlos falou, né? Entre o que é e o que será, para poder mediar, porque ela vem para ajudar. Ela vem para ajudar, mas a gente tem que ter muito cautela com isso também. E não podemos abandonar o que é novo. A tecnologia chegou com uma velocidade aí muito grande. E a escola, e no geral, a educação no geral, precisa acompanhar.
É como eu estava falando aqui anteriormente, tudo mudou no mundo, mas a educação às vezes permanece ainda da mesma maneira. Quando a gente teve o período de pandemia, nós somos obrigados a usar a tecnologia a nosso favor, nós somos obrigadas. Quantos professores sofreram, adoeceram, né, por não ter essa habilidade? E aí eu pensei, bom, pós-pandemia nós somos obrigados, nós tivemos que aprender em curto prazo, sabe, igual lá no Goiás a gente diz aqui em Cocalzinha, assoviando e chupando cana ao mesmo tempo, a gente teve que fazer isso. E aí o que aconteceu? Eu pensei, agora vai, né? Aí quando você pensa, agora vai, a tecnologia chegou na escola, aí de repente proíbe o uso do celular. É um regresso, na minha opinião, singela e humilde aqui, Fábio, é um regresso, né? Você que viveu recentemente a sua escola lá, uma situação bem precária, e hoje, e aí coloca essa história de inteligência artificial. E aí? Eu acho que é uma ferramenta extraordinária, mas como outras que surgiram, como a internet, que Só veio... antes, deixa eu fazer um desafio aqui, porque ela disse o seguinte, tirar o celular. Acabou o celular? Na sala de aula do ensino médio, né? Assim, no estado de Goiás é proibido. Está proibido o celular na sala de aula. Eu vou discordar da minha colega, porque ela acha que isso é um ponto negativo. Eu já vejo como um ponto positivo. Porque nós precisamos ter regramento. Sim. E nós precisamos ter objetividade no que vamos usar. O tempo da criança, Sim. do estudante em sala de aula, ele é muito precioso. E às vezes o celular, ele dispersa todos nós que somos maduros e temos responsabilidades e sabemos do que nós temos que fazer com consciência e convicção. E ele dispersa a gente. Imagina uma criança... se não tiver uma finalidade. Imagina uma criança que ainda não tem a percepção de vida, de vivência, de responsabilidades. Ele se envolve dentro daquilo ali e deixa o tempo passar. Quando ele perceber, a grande parte do tempo dele foi consumida por informações que não vão somar. Só para dar um complemento aqui nessa discussão, o ex-senador Aelton Freitas, que sempre fica aqui do meu lado, hoje está o Rodrigo, ele diz o seguinte, que foi um erro tirar o celular. Na verdade, o celular devia ser uma ferramenta de inclusão e discussão de uma temática solar, sobre matemática, sobre meio ambiente, etc. e tal. E que ele sugeriu que deveria, inclusive, ter um sistema de bloqueamento de internet para você fixar exatamente naquele conteúdo pedagógico. Sim, sim. É isso. É o que eu falei. Você ter regulamentação, você ter critérios para usar. Assim como a internet, que é uma ferramenta extraordinária, nós não viveríamos hoje no século XXI, nós não viveríamos sem a internet, pararia o mundo, né? A inteligência artificial, hoje a internet é uma ferramenta do nosso cotidiano. Sim. Talvez seja a primeira ferramenta que a gente usa ao acordar, a internet, porque a gente pega o celular e resolve algum problema usando a internet, seja trocando uma mensagem, seja lendo uma matéria, enfim. A inteligência artificial, eu acredito que em pouco tempo ela se tornará essa ferramenta essencial para o nosso dia a dia e vem para facilitar, desde que haja regramento, assim como o telefone, o celular, na sala de aula. Se tiver tem que ter uma regramento, né? tiver uma finalidade, a gente vai usar. A questão hoje é que o Estado ainda não tem, né, uma política ou ferramentas que proporcione uma condição de que esse aparelho ele possa ser usado tão somente durante o período da aula para o aprendizado da criança e do estudante, né? Em função disso, eu entendo que hoje ele mais atrapalha do que ele ajuda em sala de aula. Por esse motivo, a partir de um momento que nós tivermos condição de oferecer estrutura, ferramentas, né? Porque as escolas, na grande maioria, não têm sequer uma internet de qualidade. Como é que eu vou bloquear o acesso da criança
com o telefone para que ele não tenha acesso a outros conteúdos se eu não tenho condição de Ele oferecer. também Ele até não tem nenhum plano, né, de... não tem um plano e não tem um conteúdo. Sim. Isso vai ficar a critério de cada professor, o que ele é importante para ele. Por isso que é importante, Fábio. Aí isso vai virar uma salada de informação na mente dos estudantes que ele não vai conseguir assimilar isso. Cada professor nós já entende. estamos indo assim para o final do programa. E aí eu acho que essa discussão, inclusive, entra no Plano Nacional de Educação, que está em debate, começou a ser debatido para os próximos 10 anos lá na Câmara dos Deputados. Nós já estamos indo assim, foi muito rápida essa nossa conversa, né? Essa questão da inteligência artificial, do uso da tecnologia na sala de aula, o estímulo, tanto do estímulo do professor como do aluno, porque é importante o professor também estar integrado a esse processo, né? Sem isso não adianta nada. Isso deve ser contemplado lá no Plano Nacional de Educação, no PNE? Com certeza. Eu acho que o plano ele dá um norte. Então nós estamos vivendo, né, esse é para nossos próximos 10 anos, o que talvez com a evolução da tecnologia, eu acho que esse plano ele deveria ser até encurtado, ele deveria ser revisto a cada ciclo de 4 anos ou 5 anos no máximo, porque você planejar, hoje eu estou ainda usando um plano que foi pensado há 10 anos atrás. E nós vivemos realidades totalmente diferentes. Há 10 anos atrás, Águas Lindas tinha metade da população que tem hoje. Então, olha só o desafio. A tecnologia não era tão evidente, não era tão forte como é hoje. Então, óbvio, já está claro para nós que nós temos que pensar. A tecnologia hoje, na educação, ela precisa... O plano nacional e os planos nossos, municipais, que nós também construímos, nós precisamos pensar. E a tecnologia, no meu caso, ela vai ser ali, vai estar em evidência em todos os momentos. Não tem como a gente fugir disso. Agora, só para a gente encerrar, eu vou dar o espaço para você falar sobre o orçamento, depois eu vou dar um complemento para você, Rodrigo, porque, digamos, é do mesmo time aí, né? E depois, para encerrar, vou dar a palavra à secretária, né? Que bom, ela inicia e encerra. Isso, exatamente. Fábio, e aí, o que acontece com essa história de orçamento e educação? O que eu vejo hoje como um analista e um assessor e um estudioso da área de orçamento? Nós temos poucas, eu diria, ações, ou seja, a ação específica para a educação, ela é como as veias do corpo humano. Cada veia, ela transmite o nosso sangue para uma determinada região do corpo. Assim, também, analogicamente falando, com a comparativa, é a questão do orçamento. Cada ação, ela delimita para que finalidade é usado aquele recurso que foi pensado e alocado dentro dela. E hoje existe um engessamento disso, né? Então, eu acredito que a parte de educação, ele deveria ter mais liberdade para que os municípios, os estados, ele tivessem condição de fazer esses remanejamentos. Um exemplo claro, eu não tenho uma fonte clara hoje para eu comprar uniforme escolar. Uma cidade em que existe uma carência, uma cidade que eu diria que está em pleno desenvolvimento, mas ainda é uma cidade pobre como Águas Lindas, a grande parcela dos nossos estudantes da rede pública municipal, ela ainda é uma população extremamente carente. E essas ferramentas, elas são extremamente fundamentais. Assim também como o kit escolar. Nós conseguimos quebrar essas barreiras em Águas Lindas, porque com a minha experiência, a minha vivência aqui no Congresso Nacional, nós captamos recursos de emendas parlamentares, que foi uma dificuldade, porque nós tivemos que fazer um caminho muito difícil. Muitas manobras. Nem todos os secretários de educação do país têm essa experiência. Então, ele não consegue... Às vezes ele chega na frente de um parlamentar que pode ajudar, ele não sabe nem explicar o caminho. Depois eu vou divulgar o número do telefone do secretário para todos os secretários a nível de Brasil conhecer esse caminho. Existe o caminho. E com isso nós conseguimos captar esses recursos, nós oferecemos lá, entregamos kits escolares para toda a nossa rede municipal, foram 25 mil kits, pensado em cada fase de aprendizado, então um kit personalizado, né, com mochila, com estojo e com todo o material para a criança mais de ensino
séries iniciais, um material mais lúdico, e até o 5º ano, que nós só atendemos, nesses 25 mil estudantes que nós temos na nossa rede, nós só atendemos até o Fundamental 1, até o 5º ano. Se for falar de Fundamental 2 e ensino médio, nós estamos falando aí de aproximadamente 80 mil estudantes no nosso município de Águas Lindas. Então, nós precisamos ter liberdade no orçamento para construir isso. E eu acho que também não deveria ter contingenciamentos, né? E o orçamento da educação para o ano seguinte, o exercício financeiro seguinte, independente de votação da LOA, da votação no Congresso Nacional, ele já deveria ser, ali seria o ponto de partida, dali para cima, para o próximo ano. Então, ou seja, eu sei que se eu tive a LOA aprovada esse ano, de um exemplo, 2 trilhões de investimento na educação do governo federal. A partir do ano que vem, eu parto desse consenso. Então, a partir de janeiro, eu já tenho liberdade de começar a usar esse orçamento, né, de 2 trilhões, e se o Congresso Nacional não votou, não aprovou, se o governo não sancionou essa LOA, a gente tem que a liberdade de começar a usar o orçamento. Nós temos fonte orçamentária do governo que ainda não foi desbloqueada ainda para a educação. Temos programas com manutenção, que é uma antecipação, um exemplo, quando eu coloco um estudante de educação infantil na rede municipal, ou seja, estadual, a partir do momento que eu matriculo ela, existe um programa que eu posso fazer uma espécie de uma antecipação para que eu possa custear essa criança na rede municipal. Só que isso ainda está bloqueado. O governo ainda não liberou esse recurso. E, ou seja, isso está impedindo que milhares e milhares de crianças estejam em uma creche. E, com isso, traz um prejuízo enorme para a população. Por quê? Porque a mãe deixa de estudar, o pai, às vezes, deixa de estudar, ou um dentro de casa precisa, ou leva essa criança para uma vulnerabilidade extrema, deixando ela em ambientes totalmente inadequados, ou muitas vezes numa casa, né, de favor, de família, ou com uma criança menor de idade dentro de casa para cuidar, uma criança cuidando da outra, como a gente vê muito isso aí. Porque existe uma falta de senso apenas do Congresso Nacional. Vai usar o dinheiro. Esse é como você servir o jantar fora de hora, né? O seu convidado, ele vai comer, mas ele vai ficar insatisfeito, ele vai ficar infeliz. Pô, eu cheguei às 19 horas como prometido, mas eu só fui comer às 11 da noite. Recebi a refeição às 11 da noite. Ou seja, eu servi o jantar, mas servi ele fora de horário. Então, o governo está colocando dinheiro, mas está colocando de forma errada, por falta apenas de ter uma estratégia. Desbloqueia o recurso. Eu sei que eu vou gastar 1 bi, ou 2 bi, ou 3 bi na educação. Então, por que eu não deixo isso autorizado a partir de 1º de janeiro? Para que as instituições, sempre a cada 4 anos nós temos um ciclo de transição de gestores. E isso também impede que um gestor tenha uma visão, o outro chega pensando diferente. Aí eu fico esperando uma decisão do governo, do Congresso, para que eu possa começar a movimentar, que é o nosso caso hoje na educação. Então, uma dica. Nós vamos desbloquear esse negócio aí. Vamos lá. Rodrigo, o orçamento é enrolado mesmo ou as prefeituras também não sabem o caminho ou não sabem ter essa gestão dos recursos? Olha, na minha compreensão, é uma junção de todas essas coisas. Um pouco do município, um pouco da União, que ingessa. Para você ter uma ideia, nós não tivemos a LOA no ano passado, só esse ano, né, secretário? Então, assim, só para ter uma ideia, o orçamento ficou todo, né, para esse ano, a liberação. Então, assim, isso travou todo o país. Mas a questão do STF, enfim, assim, eu tenho a minha convicção, não vou aqui externar, mas isso, bem ou mal, não, isso acabou atrasando muita coisa no país, de investimento, né? Vejo que existe, me parece, né, existe toda a plataforma governamental que é para ali gerenciar as transferências, enfim, quando é de investimento e tal, e vejo que existe uma burocracia acima da média, e que é como se o sistema não pudesse funcionar de forma fluida. Sempre tem uma situação que trava até chegar o recurso no conveniente, no caso o município, quem vai receber o recurso. Então, assim, e vejo também algumas situações, até no dia de hoje eu vou explanar sobre isso, que é o não aproveitamento sobre recursos públicos pelos municípios, que existe recursos, mas muitas vezes o recurso não chega por conta de um sistema ineficiente da plataforma do governo federal,
Mas também existe, infelizmente, né, não estou falando que é o caso aqui, por favor, não é isso, mas alguns municípios incorrem em erro também na alimentação dessa plataforma, no cumprimento das exigências que a própria União estabelece. Existe, de fato, um grande esforço do gestor público via capital federal para amealhar o recurso público, para incrementar o seu orçamento, mas quando esse gestor prefeito volta à cidade, ele não tem a garantia de que esse recurso chegará. Porque existe um caminho muito complexo para chegar ao destino. Existe. Então, assim, na minha compreensão, existe recurso bloqueado, sim. Parte é por conta de um sistema ineficiente de regras dos convênios, e também existe erros de municípios, às vezes assim, por exemplo, né, posso aqui um exemplo que eu cuidei isso no início, quando eu montei o escritório, lá em 2011, 2012, o contador do município tinha que pagar uma guia do Fundo de Garantia. E ele recolheu o valor menor, em R$500, essa guia. Só que para o município celebrar um convênio com contrato de repasse, ele precisa estar adimplente com todas as questões, que é o CALC, Cadastro de Convênios. Pagou a menos o valor, não quitou a dívida. Está inadimplente. Inadimplente, por causa de R$500. Existia, naquele momento, uma emenda de investimento para a implementação de via asfáltica ali, e também de drenagem de águas pluviais. Resultado, por conta de R$500, o município não pôde celebrar o convênio. Por favor. Você me fez voltar a memória, porque eu já fui um grande, assim, de modéstia à parte, consultor a município. Nós tínhamos uma empresa que nós assessoramos mais de 100 prefeituras desse Brasil. E eu peguei uma situação ainda mais complexa que essa. À época, o município devia 7 centavos no FNDE. Ele estava há 2 anos sem receber a merenda escolar. Não, essa aí, se o senhor ganhou. 7 centavos. Essa aí. 2 anos sem receber merenda escolar. Município absurdo. de Xorroxó, na Bahia. Município extremamente pobre, que precisa de mais desse recurso. Estava 2 anos para receber por causa de uma guia de 7 centavos. E a prefeitura não sabia disso? A burocracia, a falta de comunicação do governo entre os governos, entendeu? Exato. Sabia que estava inadimplente, mas o município lá no raso da Catarina, na Bahia, ele tinha dificuldade de chegar ao Distrito Federal para entender o que estava acontecendo. E aí foi quando nós chegamos e conseguimos desbloquear. Agora, Eunice, para a gente encerrar aqui, essa questão, a gente já comentou, inclusive, alguma coisa aí sobre a integração, né, dos municípios com o Estado e com o governo federal. Mas não há uma comunicação entre os municípios, que um poderia se ajudar o outro, né? Isso poderia acontecer, especificamente, inclusive, na área de educação. Poderia, e não ocorre, né? Infelizmente não ocorre essa junção, esse compartilhamento de ideias, de inovações, enfim, até que o Fábio é meu vizinho do lado, a gente custa a se falar, a conversar. Porque, assim, como boa geminiana, e eu converso muito e articulo muito, eu gosto muito disso. Então, a minha regional é uma, do Fábio é outra, apesar da gente estar ali lado a lado. Eu pertenço à regional lá de Anápolis. Então, eu que meio que faço esse network com os meus colegas. Eu falo, vamos criar um grupo aqui, nossa, gente, vamos. O que você está fazendo aí? O que você fez aí? Vamos fazer aqui? Eu sempre estou conversando com os meus colegas ali próximos, né, de municípios ali próximos, para ver isso. Mas, via de regra, nem no Brasil e nem no Estado, isso não ocorre. Isso é uma perda muito grande, porque a gente aprende muito com as ideias e com as outras pessoas. Às vezes, aquilo que está dando certo lá no seu município, o que custa? Hoje em dia não se cria muito, não, se copia mesmo, é natural. Então, assim, está dando certo lá, como é que vocês estão fazendo as crianças? Opa, então vamos fazer aqui, eu só adequo a minha realidade. Mas não existe muito. Hoje, na verdade, assim, o entorno nosso aqui, ó, o entorno, a gente começou a conversar mais com essa vinda da Secretaria do Entorno, né, Fábio, para cá, para Brasília. Foi uma ideia, assim, que eu tiro o chapéu para o governador, foi uma ideia bacana para o nosso estado, porque hoje a gente consegue, o entorno consegue, não só na educação, na saúde, em todas as demais áreas, mas, assim, existe essa carência dessa sintonia entre municípios, porque a gente cresce muito aprendendo com o outro também. E existe essa grande lacuna, na minha opinião, é necessário
essa unificação, porque hoje a gente conversa bem com o Estado, a gente consegue conversar bem com o Estado, o município, até por causa dos regimes de colaboração, as pactuações, enfim. Então, a gente consegue conversar melhor com o Estado. E com a União, a gente conversa pela internet, né? Porque se eu quero resolver um problema, eu não tenho como ir no FNDE, tem que ser no Fale Conosco, então é uma ligação ainda um pouco distante da realidade. E é claro que a nível Brasil é muito grandioso, a gente sabe disso, mas pode melhorar muito esse atendimento aí. Aí a inteligência artificial pode ser usada para nos ajudar com certeza. isso, porque a gente precisa. Agora ele falou lá no interior da Bahia, como é que o cara sai de lá do interior da Bahia para vir aqui em Brasília resolver um problema de 7 centavos? É muito complicado. E aí você, às vezes, ali na fala, você não consegue, né, mostrar que é aquilo que está, ou saber se é aquilo. Então, assim, para finalizar a minha fala, eu acredito, assim, independente, né, dos investimentos que venha para a educação, seja da União, seja do Estado ou do próprio município, eu acredito, igual o Fábio falou, a questão de uniforme, de merenda, isso fica muito fora, mas também não pode ser muito solto, não. Não pode ser muito solto, não. Tem que ter regramento para uso, porque hoje é assim, o mínimo é 25% para a educação. A lei diz o mínimo, mas aí os gestores aplicam 25%, porque a obrigatoriedade é isso. Por que eu vou aplicar 26 se a lei diz que é 25? Mas 25 é o mínimo. Então, se não houver esse regramento para que pode ser usado, muitas vezes deixar solto, esse solto pode virar não só para a educação, pode ir para outros setores e outras áreas, e aí não chega lá onde eu quero. Então, ele tem que vir realmente, mas ele tem que ter esse cuidado e precisa haver essa flexibilização. Ontem a gente estava vendo lá a questão da merenda, o ministro falando sobre a questão do uso, né, dos 25 para a merenda também, né, escolar, porque hoje é o PENAI e o município complementa. E aí lá está havendo essa discussão para que os 25%, né? 50 centavos com a criança alimentar. Eu não gasto nem no 50, nem com... Então, assim, enfim, é isso, esse orçamento precisa, mas ele precisa ser bem gerido, bem. E eu concordo com a fala do nosso advogado ali, quando ele disse que realmente eu participei de um estudo falando sobre o quantitativo de milhões que tem perdido, que os municípios não foram atrás por incompetência, vamos dizer assim, porque é horrível falar, mas é isso, porque tem dinheiro lá. Nós, por exemplo, nós vamos olhar questões de PDDE, que é um dinheiro que vem direto para a escola. Quando a gente foi lá no nosso município de gestões passadas, tinha recurso do PDDE que não foi usado. Por que não usou? O recurso está lá na conta, né? Então, assim, também acontece isso também, é lá e cá. Mas é necessário se pensar agora para esse novo plano de educação. Na questão da tecnologia dentro da educação, eu acho que o governo tem que investir pesado nisso, mas principalmente investir no professor, porque ele que vai estar lá na sala. Qual que é a dificuldade hoje do controle do uso do celular? Eu sou professora e eu falo isso com propriedade. É porque a gente não domina bem as ferramentas. A gente fez uma pedagogia naquela época que não existiam essas ferramentas, então a gente precisa dominar para ensinar. Eu preciso saber. A nossa conversa é boa, a educação, o debate sobre a educação sempre é bom, mas nós temos que terminar o programa, nós temos um tempo para iniciar e um tempo para terminar. Mas a gente sempre convida você a acompanhar os programas que a gente vai disponibilizando aí, sempre tem algum aprendizado, sempre se aprende alguma coisa, em alguma situação, em alguma conversa. É o caso, eu acho, de hoje, que a gente foi muito lá no chão de fábrica, eu diria, lá na ponta mesmo, onde o problema acontece, onde a solução pode surgir, e, enfim, onde tudo pode acontecer. Então, a gente agradece a sua audiência aqui no Bastidores da Educação. Nós continuamos fazendo esse programa a cada 15 dias aqui pelo site de noticiasmistobrasil.com, um case de sucesso do Google. Muito obrigado, obrigado ao Rodrigo, ao Fábio, a Eunice, e obrigado para você que está assistindo a gente. Valeu? Tchau, tchau. Obrigado. A educação liberta.